Então, há um resgate, né, da história, como se teve a composição hereditária da sociedade brasileira, né? E na hora que se pensou na constituição da sociedade brasileira, existia uma sociedade muito heterogênea. E naquele momento, o que diziam as teorias raciais, né? Se posicionava que havia uma ideia, né, impregnada, né, e as teorias pseudociências, elas pseudos porque não há fundamentos que a sustenta, dizendo que o negro é inferior e que o branco era o topo da civilização. Então, como projeto de nação, se pensou na constituição da sociedade brasileira e a elite dominante naquele momento pensou então como configurar, né, essa sociedade. Só que eles não poderiam negar que o Brasil já vivia um processo de informação muito tenso. Então eles adotaram as teorias raciais no Brasil, né? E qual que era o pensamento naquele momento? Né? Adotaram uma política de branqueamento da sociedade brasileira. Olha que ela se deu pelo viés da miscigenação, né? E aí esse processo de miscigenação, como é que ele se dá? Primeiramente da imigração europeia, traziam, né, europeus para trabalhar nos espaços onde era pelos escravos, e de uma certa forma houve uma diminuição dessa população negra, justamente porque a ela foi reservado os piores espaços da sociedade. Então automaticamente, né, houve esse processo, justamente porque não havia política naquele momento que amparasse a população negra. Na verdade, houve uma política de exclusão da sociedade brasileira. Meu bem foi embora. Eu procurava e não via. Eu acredito que é uma proposta, né, e ela é legítima, ela é necessária, porém, paralelo a essas políticas, e elas precisam se ampliar, porque nós temos aí 51% da população brasileira, a composição da sociedade brasileira hoje é de 51%, porém quando a gente olha os espaços, principalmente os espaços privilegiados, a gente não consegue ver essa composição. Tipo a universidade mesmo, hoje ela não contempla 51% dos alunos que são negros, né? E por que se dá isso? Justamente porque o racismo ele acaba sendo um instrumento que dificulta esses acessos aos espaços privilegiados na sua sociedade. Então é preciso ter instrumento que minimize essa barreira que é o racismo, né? Então eu acho que é válido, mas eu acredito que a gente precisa ampliar. E aí, por que ampliar? Porque elas são necessárias, mas elas não têm sido dado conta, né? Então ainda percebe, e aí pensando na Lei 10.079, desde 2013 ela foi instaurada e até hoje, né, os cursos que trabalham de uma forma muito, como eu vou dizer, de uma forma muito tímida, né? E acredito que a partir da Lei 10.079 nós podemos, né, isso é um longo prazo, pensar numa diminuição do racismo, mas eu acredito que para isso acontecer a gente precisa de muitas outras políticas, de muitos outros empoderamentos que infelizmente está negado, né, tem sido negado. Quando o meu bem foi embora, eu procurava e não via. 10.069, né, o que ela explícita? Que nos currículos, né, dos cursos de educação básica tem a Lei 10.639. E aí nós temos as diretrizes onde que ela vai estabelecer que a universidade ela tem um compromisso com a formação desses professores, né? Não se tem como implantar uma lei, ora-se que ela depende de um quadro mínimo formado para administrar a disciplina. E a universidade ela tem, a partir das diretrizes, da lei, diretrizes para a implementação da Lei 10.639, a obrigação de formar então professores, né? E aí ela não se atenta só para a questão da licenciatura, mas pensando na questão realmente de uma democracia e de que é preciso que esses espaços reconheçam, né, esse processo histórico e ao mesmo tempo essa composição hereditária da sociedade, que todos os cursos, não só os cursos de licenciatura, assumem esse posicionamento. E a universidade já deu algumas sinalizações que ao implantar as políticas de ações afirmativas, o que ela está afirmando? Que realmente, né, é preciso ter um amparo, né, em relação a essa população que sempre foi negada na sociedade brasileira. Então a Lei 10.069, ela é justificável por causa desse prejuízo que causou a sociedade brasileira e ao mesmo tempo ela é uma questão legal a partir do momento que as diretrizes elas obrigam a universidade para quadro de professores no ensino público, né, na questão do ensino básico.